Na noite de núpcias, no momento em que o noivo caminhava em direção à noiva, de repente ouviu-se um grito do lado de fora. Agora mesmo, depois que Alev viu Homer entrar na sala de casamento, seu coração estava muito abalado. Ela queria desesperadamente entrar e detê-los. Mas depois de pensar nisso, Alev de repente foi para o lado da escada, pensando em seu coração que se ela não podia tê-lo, ela não poderia deixar outras mulheres tê-lo. Depois que Homer ouviu os gritos, ele imediatamente saiu correndo da sala. Quando ele viu que Alev estava inconsciente, ele imediatamente pediu ao cunhado que havia acabado de correr para chamar rapidamente uma ambulância. Alev foi cruel consigo mesma por arruinar a noite de núpcias de Homer e não temia que essa queda pudesse causar sua deficiência. Felizmente, depois que o médico a examinou, ela disse que estava bem, apenas temporariamente com dificuldade para andar, descansando por um tempo. Neste momento, Alev estava meio acordado, meio adormecido, chamando o nome de Homer. Neste ponto, a mãe de Homer disse a ele para ir para casa com Zerra, mas Homer se recusou a deixá-la sozinha no hospital. Assim, Alev conseguiu que Homer ficasse com ela na noite de núpcias e Zerra só podia ficar no quarto sozinha. No dia seguinte, quando Homer voltou para a mansão, ele carregou Alev para a cadeira de rodas com as próprias mãos. Alev sorriu secretamente. Depois que Homer foi para seu quarto, ele viu Zerra dormindo no sofá para não acordá-la. Mas quando viu o vestido de noiva na cama, chamou Zerra e a fez devolver imediatamente o vestido de noiva à irmã. Zerra era como uma esposa intimidada que honestamente devolveu seu vestido de noiva. Quando ela devolveu o vestido de noiva para sua irmã Homer, o rosto de sua irmã ficou tenso e perguntou se seu irmão a fez devolver. Ela também perguntou se seu irmão disse a Zerra mais alguma coisa, mas Zerra não sabia de nada. Então sua irmã disse a Zerra que este vestido de noiva foi deixado por sua mãe biológica e que Homer provavelmente também não queria falar sobre o passado. Zerra sentou-se para confortá-la. Quando Zerra estava prestes a sair, sua irmã a chamou de volta. A irmã lhe deu uma linda caixa de pulseira, mas quando Zerra acabou de chegar ao seu quarto, ela foi repreendida por Homer por estar vestida assim do lado de fora. Mas foi ele quem lhe disse para trazer o vestido de noiva de volta. Ele disse a ela para ter em mente que nesta casa ela não tinha permissão para sair do quarto vestida assim. Quando Zerra foi trocar de roupa, ela pensou em seu coração como poderia suportar uma pessoa cruel como ele por 6 meses. Outra festa, enlouquecendo, Karen sequestrou a ex-colega de Zerra. Ele queria obter informações dela para onde Zerra tinha ido, mas ela ainda cerrou os dentes e não disse o endereço de Zerra. Karen então fez a mãe de Zerra vir e perguntar. Embora sua amiga soubesse onde Zerra estava, ela não contou a eles. Enquanto os dois estavam discutindo, ela se esgueirou. Zerra não sabia que sua melhor amiga foi sequestrada por Karen. Bem no momento em que Zerra estava conversando com seu cunhado, Homer coincidentemente a viu. A expressão de Homer parecia que ele queria matar alguém. Homer ficou muito zangado, imediatamente arrastou Zerra para seu quarto e a avisou para não falar arbitrariamente em casa. Zerra imediatamente explicou que eles estavam apenas conversando sobre o que comer esta manhã, mas Homer não quis ouvir sua explicação e só queria acreditar no que ele pensava e ignorar o que ela pensava. Quando Homer estava prestes a sair, de repente ele virou a cabeça novamente, avisando Zerra novamente que ela tinha que lembrar que ela estava carregando seu sobrenome e ter cuidado ao falar mais tarde. Depois de dizer isso, ele se virou para sair e deixou Zerra sem saber o que fazer. Nesse exato momento, a neta veio à procura de Zerra e quis convidá-la para descer. Embora Zerra recusou, ela continuou implorando. Zerra foi honesta, mas acabou concordando em descer com ela. Bem no momento em que todos estavam conversando, o servo que estava trazendo café para Homer disse de repente que Zerra estava lá embaixo tomando café com todos. Depois que Homer ouviu isso, ele imediatamente se levantou e desceu. Quando ele foi para a sala, ele disse que queria encontrar Zerra para alguns negócios. Zerra imediatamente se levantou e foi para o lado de Homer, explicando que sua neta a convidou para descer para que ela não pudesse recusar. Depois que os dois voltaram para o quarto, Homer a repreendeu friamente novamente. Zerra abriu a boca para explicar, mas foi repreendido por Homer de volta. Desta vez Zerra estava realmente bravo. Então direi à minha sobrinha mais tarde que o tio dela não me deixa brincar com ela, ok? Ou devo apenas dizer aos outros que você me comprou, então você só foi sua esposa por 6 meses temporariamente? Homer disse a ela para trabalhar sob suas ordens, disse a ela para não sair desta sala, até mesmo para falar menos. Ele então pegou uma caneta e papel para que Zerra pudesse anotar seus hobbies. Isso poderia impedir Zerra de cometer um erro e impedir que sua irmã visse a brecha. Mas bem neste momento, de repente Alev ligou. Ela disse a Homer para levá-la para o jardim e tomar um pouco de ar fresco. Então ela fingiu que sua perna não estava curada e deitou na cama, pensando em como separá-los. Quando Homer chegou, o rosto de Alev estava cheio de prazer pelo que ele fez por ela. Logo quando Homer a empurrou para fora, Zerra apareceu de repente. Na verdade, ela ainda tinha algumas dúvidas, então ela queria pedir esclarecimentos.
Mas neste momento, o telefone de Homer tocou, a empresa tinha um negócio urgente, então precisava dele para cuidar disso. Quando Homer estava prestes a levar a Les para seu quarto, a Leg lhe disse para deixar Zerra levá-lo. Homer ia recusar, mas a Les disse que realmente queria sair para tomar um ar. Homer só podia concordar com ela. Ele também alertou Zerra para não dizer nada de errado. Depois que os dois foram para a piscina, a Leg irritou Zerra, dizendo que Homer não parecia amá-la muito. Zerra respondeu que seus sentimentos eram tão fortes quanto ela não poderia imaginar. Esta declaração dela deixou a Leg irritado. A Leg viu que esse movimento não funcionou, então ele disse a Zerra para ir buscar o casaco para ela. Zerra não teve escolha a não ser concordar, mas inesperadamente ela escorregou e caiu na piscina. O que era ainda mais assustador foi que Zerra não sabia nadar. Vendo que não havia ninguém por perto, a Lev sentou-se calmamente na cadeira de rodas, um sorriso cruel no rosto. Olhou para Zerra que não sabia nadar e estava prestes a se afogar. Quando Zerra afundou, a Lev gritou alto por ajuda. No momento de perigo, de repente alguém pulou para salvar Zerra. A Les pensou que era Homer, mas não esperava que Zerra fosse seu cunhado. Enquanto ele puxava Zerra para a terra, chamando em voz alta o nome de Zerra. Bem neste momento Homer também voltou. Ele empurrou seu cunhado, então agarrou o rosto de Zerra e deu-lhe RCP. Depois que a Lev viu isso, sua expressão mudou imediatamente. Zerra também gradualmente recuperou a consciência. Depois disso, Homer pegou Zerra e saiu, deixando a Lev segurando sua raiva no colo. Quando Zerra ainda estava com muito medo, Homer não só não a confortou, mas também a repreendeu por ser tão grande que não sabia nadar, chamando-a de idiota. Ele deixou Zerra com raiva. Ela imediatamente disse que o lugar onde ela morava não tinha uma piscina tão grande. Ela quase perdeu a vida agora mesmo, mas ele ainda a tratava assim, dizendo que não tinha humanidade. Ela falou tanto que Homer não pôde refutar. Quando Zerra foi ao banheiro se trocar, não pôde deixar de chorar. Neste momento sua irmã também veio e perguntou como Zerra estava. Homer disse que estava bem, disse que ela estava tomando banho. Zerra estava sentada no chão sofrendo e chorando. Ela tinha muitos ressentimentos, mas não sabia a quem contar para pagar a dívida, então ela só podia suportá-la em silêncio. Enquanto a família jantava, sua irmã de repente falou sobre Zerra caindo na água e ela ainda estava com medo. Zerra estava prestes a dizer que queria agradecer ao cunhado quando o olhar de Homer a parou. O cunhado perguntou a Les por que ela não salvava as pessoas. A Les disse que quando viu Zerra cair na água, ela entrou em pânico tanto que esqueceu que sabia nadar. Mas de repente Homer olhou para ela com desconfiança. Ao mesmo tempo, o servo estava limpando o quarto de Zerra. Ela acidentalmente descobriu um pedaço de notas de Homer e Zerra. Depois que os dois voltaram para o quarto, Homer perguntou a Zerra se tudo o que ela havia escrito esta manhã, ela se lembrava de todos eles. Zerra disse que seu forte e interesses eram tantos que ela ainda não conseguia se lembrar de todos eles. Homer a repreendeu novamente. Depois de dizer isso, ele se virou para sair, deixando Zerra sem saber o que fazer. Ela só podia se consolar. Quando Zerra procurou o pedaço de notas, de repente não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Nesse ponto, o servo trouxe o papel para Les. Quando a Les viu, ela pensou que antes de se casar Zerra havia investigado Homer. Homer estava relembrando a cena diurna quando salvou Zerra, que fez este homem de coração frio de repente parecer um pouco gentil. Zerra também estava se lembrando do dia em que foi salva, mas seu humor estava extremamente complicado. Na manhã seguinte, no café da manhã, Zerra desceu um pouco tarde, mas Homer foi muito atencioso e puxou uma cadeira para ela. Assim que Zerra se sentou, a Les pegou aquele pedaço de notas. Essa garota queria expulsar Zerra da casa rica e ter seu amado primo de volta. Na hora do café da manhã, ela pegou o pedaço de notas que Zerra perdeu e perguntou a Zerra por que havia tantos hobbies Homer registrados aqui. Isso deixou Zerra sem saber o que fazer. Felizmente, Homer prontamente explicou que este era um pequeno jogo entre ele e ela para ver quem entendia melhor o outro. A irmã de Homer achou que os dois eram muito românticos. Zerra deu um suspiro de alívio. A Lev sentado ao lado dele ficou zangado. A Lev chegou ao seu quarto. Ela percebeu que Homer e Zerra deviam ter um problema, mas ela não conseguia entender. Por outro lado, Homer também estava contando ao amigo sobre a situação de Zerra. Ela o fez sentir como se estivesse carregando uma bomba que poderia fazê-lo explodir a qualquer momento. O amigo o aconselhou que na situação atual ele só poderia protegê-la tão bem. Quando Zerra cometeu um erro, ele teve que resgatá-la a tempo. Mas Homer ainda estava extremamente preocupado se ele deixasse sua irmã saber que tudo era falso, com medo de que ela ficasse com tanta raiva que ela ficasse de cama. Homer só podia orar por milagres. Neste momento, Zerra foi para seu quarto para ligar secretamente para sua irmã para perguntar sobre a situação em casa, mas antes que ela pudesse dizer algumas palavras, sua mãe descobriu, pegou o telefone de sua irmã.
Ela imediatamente a repreendeu, perguntou o que ela estava fazendo, disse-lhe para dar rapidamente seu endereço para que ela pudesse ver o que estava fazendo. Mas neste momento, Homer com o rosto assassino entrou na sala, deixando Zerra tão assustado que ele imediatamente desligou o telefone. Homer a repreendeu com raiva, dizendo que ele a lembrou de não entrar em contato com sua família. Quanto a como a Les sabia sobre a nota, Zerra disse ressentida que também não sabia o porquê. Mas Homer assumiu que Zerra estava intencionalmente tentando encerrar a transação entre os dois em breve. Zerra queria explicar, mas Homer avisou que se ela continuasse a quebrar suas regras, ela acabaria morta. A expressão de Homer deixou Zerra extremamente assustada. Mas neste momento o servo bateu na porta e disse que Alev queria que Homer fosse até lá por um momento. Quando Homer foi ao quarto de Alev ficou de coração partido dizendo que ela o amava por tantos anos, e só queria se juntar a ele na cerimônia de casamento. Mas quando ela descobriu que ele ia se casar, ela rescindiu o contrato de negócios da empresa apenas para querer que ele mudasse de volta. Mas Homer disse que sabia que o contrato era importante para a empresa e que o casamento dele não exigia que ela estivesse presente. Ele disse a ela que ela deveria ter assinado um contrato sem ter que trabalhar em seus sentimentos, então ela não era mais digna de sua confiança. Depois de dizer isso, ele se virou para sair, deixando Alev com um pedaço de raiva em seu coração. Quando Homer saiu da sala bem a tempo de encontrar sua mãe, a conversa das duas pessoas foi ouvida por sua mãe. Porque a Les era sua neta, ela implorou a Homer que lhe dissesse para não tratar a Les tão mal, mas Homer ainda recusou os desejos de sua mãe. Nesse momento, Zerra olhou para o telefone, pensando várias vezes, ainda ligando para a irmã. Mas sua irmã não sabia que Karen estava sempre perto de sua casa, cuidando de sua família. Neste momento, sua mãe também saiu para roubar o telefone diretamente e perseguiu a filha mais nova para dentro de casa. Karen também o seguiu e entrou. Bem neste momento Homer retornou. Zerra só queria explicar que ela só queria relatar paz para sua família, mas Homer pegou o telefone para atender. A pessoa que atendeu o telefone foi Karen. Homer mostrou uma expressão que a pegou no ato. Zerra explicou que ela só ligou para sua mãe, mas Homer não acreditou nela. Neste momento, de repente, houve uma batida na porta. Era o servo que veio dizer à irmã de Homer que ela estava procurando por Zerra. Depois que o servo foi embora, Homer disse seriamente a Zerra que se ela continuasse a cometer erros, ele a faria se arrepender. Então os dois desceram. Acontece que ela queria agradecer a Zerra por salvar sua neta, então ela lhe deu um presente e também lhes deu uma viagem luxuosa por um dia, como lua de mel. Ao mesmo tempo, Alev entrou no quarto de Zerra para encontrar evidências de um casamento falso. Justo quando ela estava vasculhando a bolsa de Zerra, ela ouviu passos do lado de fora, então ela correu para se esconder no vestiário. Zerra também pegou o presente e foi ficar na frente do espelho para experimentar roupas novas. Então ela pendurou as coisas. Vendo Zerra prestes a ir para o armário, Alev se escondeu lá, morrendo de medo. Felizmente, neste momento, sua irmã abriu a porta para entrar e chamou Zerra só porque queria ver se Zerra havia trocado de roupa primeiro. Zerra explicou que queria usá-lo quando saísse, mas neste momento a mãe de Homer também entrou. Ela estava procurando por Alev, mas viu que Alev não estava em seu quarto, então ela só podia descer para encontrá-la. Depois de ver todos saindo, Alev também saiu. Quando viu as roupas novas de Zerra, sentiu-se extremamente desconfortável. Então ela se esgueirou de volta para seu quarto. Nesse momento, todos na sala não viram Alev. Quando a empregada trouxe café para Alev, ela se assustou ao ver Alev escondido no quarto. Alev chamou a empregada para empurrar a cadeira de rodas para ela, mas a empregada deixou a cadeira de rodas no quintal. Isso deixou Alev bravo porque se todos a vissem, o fato de sua perna estar ferida não seria revelado. Neste momento, a tia de Alev também viu a cadeira de rodas, e o desaparecimento de Alev a deixou extremamente preocupada com o que havia acontecido com ela. Para sua paz de espírito, todos se separaram para procurar Alev, mas seu cunhado estava extremamente desconfiado disso, sentindo que Alev intencionalmente deixou sua cadeira de rodas aqui. Seu questionamento fez com que Homer também achasse isso suspeito. Neste momento, Alev estava irritado com a empregada, e todas as pessoas da casa não conseguiram encontrar Alev. Isso preocupou a mãe de Homer ao ponto de pressão alta, mas Alev agora revelou um sorriso diabólico. Então a empregada, que fingiu estar preocupada, descobriu um pedaço de notas que Alev havia deixado para trás. Depois que Homer pegou o papel, ver a mensagem nele o deixou um pouco envergonhado. Estou muito triste agora. Eu o trato como família, ele me trata como um estranho, eu amo todos. Mas agora trato todo mundo como um estranho. Homer agora está apaixonado por outra pessoa, me expulsou de sua vida. Mas tia e irmã não me ajudaram, fazendo com que eu me sentisse muito só. Vou embora, não quero ser um estranho, morando na mesma casa com todo mundo. Depois que a mãe de Homer ouviu sua dor, mas a neta disse que viu Alev andar normalmente, mas a mãe de Homer ainda não acreditava. Homer se perguntou o que Alev estava fazendo.
Sua mãe achava que era porque Homer a demitiu, o que magoou profundamente a Led. Então ela chorou e implorou a Homer para encontrar a Led. A Lev estava ligando para o servo para perguntar como estavam as coisas em casa. O servo respondeu depois que Homer terminou de ler o jornal, seu rosto extremamente feio. A Lev considerou muito bom e instruiu o servidor a iniciar a segunda fase do plano. Zerra na sala de repente recebeu uma mensagem de texto. Depois que ela terminou de ler, sua expressão mudou imediatamente. Irmã, a doença do papai voltou, a mãe não está em casa, o que devo fazer? Zerra não sabia que este texto foi enviado a ela por sua mãe, porque sua mãe gananciosa espiou o telefone da filha mais nova sabendo como entrar em contato com Zerra. E Homer viu essa expressão de Zerra. Justamente quando ela estava pensando em como ir para casa para visitar, o telefone da sala tocou. A mãe de Homer disse a Zerra para atender rapidamente o telefone. Inesperadamente a Lev ligou. Quando a mãe de Homer soube que a Lev estava ligando, ela imediatamente pegou o telefone. A Lev originalmente pretendia encontrar Homer, mas não esperava que sua tia atendesse o telefone. A Lev só podia mentir dizendo que ela não queria que ela se preocupasse muito, mas ela aconselhou a Lev a voltar para casa. Mas seu objetivo ainda não foi alcançado. Ela não se importou com a pressão alta de sua tia e desligou diretamente o telefone. Isso a deixou muito triste. Depois que Zerra viu Homer partir, ele também pegou seu telefone e foi embora. Quando ela chegou ao seu quarto, ela imediatamente ligou para a irmã, cuja mãe a estava ameaçando. Então ela mentiu que a antiga doença de seu pai havia se repetido. Depois que Zerra ouviu isso, ela ficou muito preocupada, mas neste momento quando Homer voltou, ela só conseguiu desligar silenciosamente. Sua mãe agora mostrava uma expressão presunçosa, sem se importar com o que Zerra estava prestes a enfrentar. Homer roubou o telefone de Zerra. Zerra se assustou e explicou que seu pai estava gravemente doente, mas Homer não acreditou nela. Homer não disse nada, mas se virou e saiu. Não muito tempo depois, ele levou o contrato de volta para Zerra para ler em voz alta a terceira coisa. Os termos do contrato eram que enquanto duas pessoas fossem casadas, Zerra não teria permissão para entrar em contato com familiares, amigos e qualquer outra pessoa. Se violado, teria que pagar uma indenização de 1.600.000,00. Depois que Zerra terminou de ler, seu rosto ficou extremamente angustiado e Homer agora perguntou se ela entendia. Zerra ficou muito ressentido dizendo que ele poderia cuidar de sua sobrinha, sua prima, para que ela não pudesse cuidar de seu pai. Mas Homer riu dela e perguntou em troca que ela era uma pessoa tão egoísta, também sabendo como se sentir triste pelos outros. Ele também avisou Zerra antes do jantar para não sair da sala. Então ele se virou para sair. Neste ponto, Zerra não teve escolha a não ser chorar, ninguém poderia ajudá-la. Mas para ver o pai por um tempo, Zerra decidiu arriscar. Logo quando ela se esgueirou pela sala de estar, Homer também recebeu o telefonema de Alev. Neste momento, Alev estava fingindo ser miserável. Então Homer pensou que ela estava prestes a cometer suicídio. Então ela desligou o telefone. Neste momento, a mãe de Homer estava pedindo a Homer para dizer que Alev foi criado por ela como sua própria filha, dizendo-lhe que ele deveria encontrar Alev. Nesse exato momento, a empregada entrou e disse que sabia onde estava Alev. Tudo era na verdade a fase 2 do plano de Alev. Quando Homer recebeu o endereço, ele imediatamente foi encontrar Alev, e Zerra estava na porta esperando um táxi agora. Quando ela virou a cabeça, ela viu Homer.